Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos dando início a mais uma live aqui da série das lives da The Wine School. Espero que essa a gente consiga salvar, porque a última, infelizmente, é a da Garzon. Ó, a Bernadette já entrou, tava todo mundo esperando. Ó, colegas da Santa Casa. Tudo bom, Berna? Já vamos receber o Dr. Marco Aurélio. Marília Safadi. Deve ser esposa, filha. Marco Aurélio já entrou. Então eu já vou clicar aqui no Moco. Já vou transmitir ao vivo com ele. Veio prestigiar meu pai, muito bem. É isso aí. Vamos esperar o Dr. Marco Aurélio entrar. Boa noite, Dr. Marco Aurélio. Confesso que eu não sou muito íntimo nessa coisa do Instagram aqui. Eu também não era, mas eu tive que pedir uma ajuda para os universitários, os filhos. Eu ponho no horizontal ou tem que ser na vertical aqui? Não, como você que está bom assim. Aí você usado aqui. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Você me ouve também? Tem uma pessoa aqui que falou que te conhece faz muito tempo, a Bernadette. Opa, Ela é, 40 anos exatamente. ela é minha aluna da The Wine School. Já fez os dois módulos, no módulo 1, módulo 2. Ó, você está um pouco, está com a face cortada um pouco, isso. Só abaixar um pouquinho mais para poder ver o seu rosto melhor. Tem que abaixar um pouquinho mais o seu celular. Isso, pode abaixar um pouquinho mais, Marco, por favor. Para o pessoal ver o seu rosto. Aí, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Tem uma dificuldade aqui que é pôr o fone e aí ele não fica em pé aqui, mas acho que eu vou dar um jeito aqui. A sua filha entrou aqui também, disse que veio É, prestigiar o pai. já imagino. Nessa altura do Pronto, já. campeonato, Daqui a pouco eu melhoro isso aqui. tá ótimo. E tudo bem com Tudo você? bem, tudo em Seguro ordem. aí? Tudo tranquilo? Bom, a gente começa sempre as lives, Marco Aurélio, a gente acaba se apresentando, né? Eu vou me apresentar, porque tem gente que não me conhece. Eu sou o Felipe Campos, sou professor da The Wine School Brasil. A The Wine School Brasil é uma escola que é provedora dos cursos da W7. O que é W7? É uma abreviação de Wine and Spirits Education Trust. É uma organização fundada com molde nas guildas inglesas. Os ingleses não tinham... Agora eles têm vinho, né? Eles produzem. Os ingleses não produziam vinho, eles avaliavam vinho, avaliavam muito bem vinho e acabaram construindo um sistema de avaliação de vinhos muito eficiente e que você consegue avaliar vinhos do mundo inteiro, você padronizou isso e o que a gente estuda, o que a gente dissemina na escola, fora os cursos da French Wine School. Então a gente está fazendo uma série de lives, porque nesse período da pandemia os nossos cursos nós optamos por não realizá-los presencialmente. Então, vocês podem seguir o nosso canal. A gente vai estar oferecendo uma série de lives com pessoas importantes, personalidades e com o meu amigo, meu professor, Dr. Marco Aurélio, e que é uma sumidade aqui no assunto, vai estar aqui esclarecendo algumas coisas para a gente. Essa é uma live de interesse público, não há conflito de interesse de ambas as partes. Nós temos um interesse informativo aqui, tanto do ponto de vista médico-educacional e como do ponto de vista do vinho, para a gente aprender a se divertir, estar em contato com as pessoas que a gente gostaria de estar próximo, mas infelizmente nesse momento não podemos. Vou pedir que o Dr. Marco se apresente, que fale da sua formação e o que ele está fazendo atualmente nessa frente um pouco difícil atualmente. Muito bem-vindo, Bom, Marco. Por favor, a palavra é sua. bom, muito obrigado pelo convite, uma alegria aqui estar com vocês. Antes de mais nada,
eu sou um amante de vinhos, né? Não tenho, vamos dizer, conhecimentos, mas sou um amante de vinhos. Então, agradeço muito a oportunidade do convite. Bom, eu sou um pediatra, infectologista, né? Essa é a minha vida há algumas décadas, né? Eu sou professor da Santa Casa, que é a minha docência é seguramente, né, a coisa mais importante da nossa vida, além da atividade como infectologista. E atualmente eu sou o presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? E, e é isso. Um professor da Santa Casa, apaixonado por infectologia e por vinhos. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Marco. Assim, as pessoas que estão assistindo a live, tem muitas pessoas que estão ouvindo falar do Covid, do coronavírus, da doença Covid causada pelo coronavírus, mas as pessoas às vezes têm muitas dúvidas. Então, eu queria só passar brevemente, você já deve ter cansado de repetir isso, mas tem muitas pessoas ligadas ao mundo do vinho aqui que não têm tempo de se atualizar ou não conhecem, gostariam de estar ouvindo de alguém. É, o que é isso? A gente sabe que é um vírus, que tem proporções que eu nunca vi numa doença, né? Assim, no pouco tempo que eu tenho tenho 25 anos aí de formado, 26 anos, é uma doença extremamente contagiosa, uma doença de uma difusão e um conhecimento muito pequeno da gente até agora. Eu queria que você explicasse um pouco, basicamente, o que é o coronavírus chamado doença Covid-19. Por favor, Marco. Tá. Posso deixar meu celular na horizontal, né? Porque eu não consigo Eu, deixar ele aqui eu direito. acho que Eu vou você ficar. vai ficar de lado se você deixar na horizontal. Ah, tá. Tá bom. É que tem a conexão dele aqui, mas eu tô meio torto aqui. Não, tá bom, tá ótimo. Então tá bom. Só Bom, uma coisa antes de você começar, você tá com o nosso vinho? ele tá vindo aqui. Eu Ah, pedi então para já. minha esposa trazer aqui, que estava na Então tá geladeira. bom. Então tá bom. Bom, eu acho que esse é um ponto importante, né? A origem desse novo coronavírus. Então, o coronavírus é um vírus que a gente já conhecia, pelo menos 6 espécies dele que circulam na humanidade, né? 4 deles são nós chamamos de coronavírus humanos, que são coronavírus que frequentemente causam resfriados comuns, basicamente em crianças, excepcionalmente eles são associados a formas mais graves, e quando isso ocorre, são em pacientes imunodeprimidos, idosos, etc. Esses circulam, vamos dizer, há muitas décadas, reconhecidamente entre nós. Houve a identificação já neste século de 2 outros coronavírus zoonóticos, né, que é o termo que a gente usa para designar essas espécies de coronavírus que, vamos dizer, são originadas em outras espécies animais e que cruzam espécies até chegar ao homem, alvo, vamos dizer, de algumas mutações. Então, o SARS, que hoje é conhecido como SARS-CoV-1, em função do SARS-CoV-2, e o MERS, que é a abreviação de Middle East, né? Quer dizer, originado no Oriente Médio, e que foram 2 coronavírus zoonóticos associados, vamos dizer, a muita agressividade, bastante letais, né, em quem os contraía, mas que não tiveram, vamos dizer, uma circulação substancial, né, do ponto de vista pandêmico. Eles não caracterizaram uma pandemia global, como este novo coronavírus. Então, esse novo coronavírus surgiu em dezembro, como é do conhecimento de todos, na China. A gente supõe que a origem dele esteja ligada a um coronavírus que circulava entre morcegos, pela similaridade genética que esse vírus tem, 96% de similaridade com um coronavírus que circulava entre morcegos, e que, vamos dizer, por mutações, ele adquiriu a capacidade de infectar seres humanos. Essa é provavelmente a explicação, né, para a característica desse coronavírus. E desde então ele vem circulando, vamos dizer, de forma intensa. A população ela é completamente naive para esse vírus, todo mundo é suscetível a ele, e depois a gente pode comentar alguns aspectos, né, em relação à transmissão, a características clínicas dele. O pessoal fica brincando, eu tenho que pagar o pato porque o chinês ficou... Opa, já tá aí. Para quem não sabe, ó, nós estamos provando Domaine de la Mayonnaise, é um Côte de Provence. Quero que primeira coisa que o Marco tem que me dizer se ele gostou. Esse que é o mais importante. Delícia.
Muito bom. Por um dia de hoje quente, eu acho que, ó, aí você pede, Marco, para fazer assim uma tabuazinha assim com uns queijinhos, uns frios assim, Espetáculo. já já fala para trazer aí, porque vai combinar muito bem. Porque o pessoal fala assim, falando em comer, o pessoal fala assim, pô, eu tenho que pagar o pato porque o chinês lá comeu o morcego. E a A gente gente ouviu não, muito, a muita gente ouviu besteira, muitos né? comentários jocosos e comentários pejorativos, né, em relação à origem do vírus, etc. Vamos dizer, claro que isso ainda é alvo de análise, mas eu acredito sim na origem do vírus que não foi, vamos dizer, manipulado, criado em laboratório. Acho que ele foi alvo dessas alterações na natureza e acho que isso serve de reflexão para a humanidade, né? Então, a gente já teve a origem de outros vírus respiratórios, vírus influenza, que foram alvo, vamos dizer, dessa possibilidade de convivência entre essas feiras, como são assim conhecidas, esses locais na China. Isso é cultural, a gente tem que respeitar isso. Elas têm junto uma intensa aglomeração de seres humanos, animais silvestres colocados em cativeiro. Muitos desses animais são colocados vivos nesse cativeiro, alguns mortos. Então, é plausível que você tenha vírus respiratórios que circulam entre essas espécies e que encontram uma oportunidade, vamos dizer, de co-infectar eventualmente uma terceira espécie, e esses vírus são alvo, vamos dizer, de rearranjos genéticos, que a partir daí podem surgir cepas com essa capacidade, né, de infectar ser humano, de passar de um ser humano para outro e com isso formar essas pandemias. A gente esperava que fosse um vírus de influenza, toda a comunidade científica foi surpreendida por não ter sido, vamos dizer, um vírus de influenza, mas sim um coronavírus, né? O pessoal fala muito assim, epidemia e pandemia. Qual é a diferença, Marco? Pandemia, como o próprio nome diz, é quando ela assume uma proporção global e ela circula em todos os lugares e continentes, que é o que a gente está vendo aqui. Eu acho que esse é um vírus que foi identificado em praticamente todos os países do mundo. Se há algum lugar em que ele não foi identificado ainda, é provavelmente porque não há vigilância, porque hoje ele é de circulação universal e está em todos os lugares. E uma coisa que eu acho importante a gente falar, porque vai entrar um pouco nisso, que é o tema da live da degustação, esse vírus teve um caminho. Ele começou na China e da China ele veio caminhando para o oeste, infectando a Europa, chegando depois aqui nas Américas, América do Sul, América do Norte. Então, existe um momento diferente que você pode ter um relaxamento, tem um momento diferente que você tem que fazer um lockdown, e nós estamos observando isso cíclico, né? Madrid parece que entrou em lockdown, Paris ontem pediu para fechar alguns bares, né, restaurantes, voltaram a fechar. Essa circulação, como é que foi, Marco? Ela foi da China, foi indo, é uma coisa que é progressiva e agora a gente vai ter ondas? Como é que o pessoal está Esse enxergando isso? é um vírus de alta transmissibilidade, né? Então a gente estima, vamos dizer, uma maneira de você estimar a taxa de transmissão desse vírus, tem alguns scores que para você medir. Então, por exemplo, um deles é o que a gente chama de R0, né? É o R0 em inglês. Então, para que você tenha uma ideia, por exemplo, o vírus do sarampo, né? Que é um vírus de altíssima transmissibilidade, ele tem um R0 de 12 a 18. Significa o quê? Que ele, em princípio, cada caso de sarampo vai transmitir esse vírus para 12 a 18 indivíduos, desde que haja suscetibilidade nessa população, desde que sejam indivíduos, vamos dizer, suscetíveis a esse vírus. Este novo coronavírus, estima-se que essa taxa de infectividade dele é algo entre 2 e 2,5, essa é a taxa de infectividade, mas é uma alta transmissibilidade. Então, a transmissão dele, a gente já tem bastante dados, né? Então há muita dúvida, mas eu estou convicto que a principal forma de transmissão desse vírus é por gotículas respiratórias. Então esse é o principal mecanismo de transmissão e vamos dizer, o segredo para aqueles que querem, vamos dizer, se proteger, encontrar mecanismos que, vamos dizer, limitem essa forma de transmissão.
A transmissão por objetos, como a gente chama por fomites, ela obviamente é presente também, mas à luz das evidências atuais, seguramente a transmissão por gotícula respiratória parece ser a forma preponderante. Então, você tosse, você espirra, ou mesmo você fala alto, etc., você joga o vírus no ar, desde que você esteja infectado, e ele durante algum tempo fica em suspensão, e logo ele desce. Então, se você tiver no alcance, vamos dizer, de 1 a 2 metros desse indivíduo, você se infecta. O que existe dúvida ainda, Luiz Felipe, é em relação à transmissão por aerossol. E não sei se isso é claro para todos, mas o aerossol é aquela forma de transmissão em que o vírus fica suspenso no ar e ele não desce, vamos dizer, pela gravidade. E isso faz com que o ambiente onde esteve alguém infectado, ele pode, vamos dizer, carregar o risco de infectar outras pessoas, mesmo que o indivíduo, caso o índice, já tenha saído daquele ambiente. Então, isso é sempre um motivo de maior preocupação. Mas, apesar de hoje reconhecermos o aerossol como uma forma possível de transmissão, ela parece ser menos relevante para esse novo coronavírus. Então, a forma principal, de fato, é a gotícula respiratória e, claro, a transmissão pelos objetos, uma vez que você leve uma mão contaminada nas mucosas, olho, nariz e boca. Por isso que, talvez, a mais importante lição aprendida dessa revista de reduzir risco é o uso das barreiras, das máscaras. Então, se eu estou infectado e eu uso a máscara, isso diminui muito a disseminação do vírus por gotículas respiratórias no ambiente. E se eu uso a máscara e você, Luiz Felipe, que está lá, usa a máscara também, diminuímos mais ainda o risco de transmissão. Por isso que essa se mostrou talvez uma das lições mais importantes e uma das estratégias mais exitosas no sentido de nos proteger desse novo coronavírus, que é o uso dessas barreiras que a gente usa, né? Nenhuma delas é 100%, mas são barreiras bastante eficientes que seguramente limitaram muito a disseminação do vírus e é uma das lições importantes de aprendizado. Mas é um vírus que se espalha muito rápido, como você falou, ele iniciou-se na Ásia e em pouco tempo ele já era identificado em todos os países do mundo. Especificamente, Marco, uma coisa que nós da Wine School acreditamos, e nós estamos convictos disso, nós temos 2 professores médicos na escola também, o Dr. Tufi, que é um médico de Minas também, é um cirurgião plástico, que está fazendo o curso para o Master of Wine, está quase acabando também, vai ser o primeiro Master of Wine residente no Brasil. Ele também acredita da mesma forma como eu, que a gente deveria mesmo ficar longe dos cursos presenciais. O que significa? É você ter 10, 12, 15, 20 alunos, por mais que a gente queira, o que a gente fala para os alunos, por mais que a gente gostaria de estar numa sala, é um ambiente fechado, Marco. É um ambiente fechado, onde a gente vai falar um pouco da técnica de degustação, onde você tem, apesar de eu respeitar 1,5 metro, que o pessoal fala, aliás, é isso que eu ia te perguntar, quanto é isso daí? Você está do lado de uma pessoa, você está num curso onde você basicamente cospe. Cospe do lado de uma pessoa que está, nem que seja 1,5 metro de você, degustando o tempo inteiro. Sem máscara, né? Sem máscara. Sem máscara, dentro de um ambiente fechado, né? Dependendo da temperatura, você vai ter que recorrer a isso. Eu entendo que essa é uma das atividades teóricas de risco, a exemplo de frequentar um restaurante fechado numa mesa, etc. Por quê? Porque é o momento que você tira a máscara. E a hora que você tira a máscara, você está assumindo um risco de transmissão. Claro que isso varia muito de acordo com o momento de transmissão do vírus na comunidade. Quando você tem uma transmissão intensa, como tivemos em maio, junho, evidentemente o risco é maior. Agora, a gente vive em boa parte do país uma queda no número de casos. Então, teoricamente, isso representa um menor risco. Eu atualizei os dados do Brasil hoje no site do Imperial College, que estima qual é que está esse tal do nosso RT, né, que é o taxa real de transmissão, e ele está em 0,95, ou seja, pela primeira vez ele caiu abaixo de 1. Então, quando ele cai abaixo de 1, é um sinal
que, vamos dizer, a gente está caminhando para a redução do vírus. Mas isso é cíclico, como você corretamente colocou. Eu antecipo que a Europa, que viveu nos últimos, sei lá, 3 meses, uma situação de muita tranquilidade em relação à transmissão, com taxas baixíssimas de transmissão, depois daquele primeiro momento, porque eles fizeram, vamos dizer, um lockdown muito severo, que realmente conseguiu controlar a transmissão do vírus. Agora, com a chegada do inverno, a tendência de ambientes fechados, eu antecipo que a gente vai passar a vivenciar na Europa um fenômeno inverso. Eles vão começar a ver aumento das taxas de transmissão e provavelmente eles vão ter que se valer de algumas medidas restritivas novamente, dentro de um cenário desafiador, porque ninguém mais tolera muitas dessas medidas, né, porque elas são realmente exaustivas para a população. Entretanto, a gente tem do nosso lado lições aprendidas. Eu acho que a letalidade, por exemplo, dessa doença é muito menor do que era 6 meses atrás. A gente aprendeu a lidar com o vírus, de como nos prevenirmos, vamos dizer assim. Então, eu antecipo que alguns locais da Europa farão medidas restritivas, mas não com a mesma, vamos dizer, magnitude daquelas medidas que foram implementadas no ápice ali da pandemia nos países europeus e que ocorreu muito em função do caos verificado nas unidades de saúde daqueles países, né? Nas unidades de terapia intensiva, que de uma hora para outra se viram abarrotadas de pacientes sem condição de dar assistência, o que parece ter sido, vamos dizer, o motivador daquelas taxas altas de letalidade. Importante dizer, algo que nós não observamos aqui em São Paulo, né, por exemplo, né, onde a gente teve a oportunidade de se aparelhar e, a despeito de todas as limitações e críticas, eu acho que foi feito um serviço muito bom nesse sentido, que permitiu que a gente enfrentasse, vamos dizer, a pandemia de uma forma que não houve aqui em nenhum momento esse caos que alguns países europeus identificaram. Que não tinha leito, que tinha que escolher entre um e outro, Exatamente, realmente. exatamente. Então nós temos a sorte de sermos o pós, né, Europa, né? De certa forma é isso. Nós aprendemos as lições com eles, né? A duras penas deles, infelizmente, mas nós aprendemos as lições com eles. E uma população muito mais velha que a nossa, né, Luiz Felipe, também, né? Então, muitos idosos que viviam nessas unidades, essas casas de longa permanência, tudo, e isso realmente era um convite para a disseminação do vírus e para consequências desastrosas, né? O que eu queria salientar com relação a isso é que, assim, no nosso curso, por exemplo, num curso básico, nível 1 de vinhos, nós ficamos com os alunos durante 8 horas, numa sala fechada, numa temperatura agradabilíssima para os vinhos, e cuspindo, e servindo, e cuspindo, e servindo, e cuspindo, e falando e trocando ideias, porque às vezes você não consegue falar, por mais que você deguste, coloque a máscara, você não consegue cheirar, olhar, colocar, degustar, e você tem um professor na frente. Então, assim, nós acreditamos que neste momento, apesar da melhora, graças a Deus, a gente não tem que torcer por nada pior, a gente tem que torcer por melhorar. Não é para virar um jogo político como acabou virando em muitos, a gente sabe, né? Como médico a gente sabe que isso acabou virando um jogo político. Mas Verdade. Nós acreditamos que neste momento, e eu gostaria de saber a sua opinião, ainda é um momento de cuidado. É um momento que a gente não deve abusar da sorte, vamos dizer assim. Eu acho que sim, eu acho que algumas, vamos dizer, algumas iniciativas são de maior, outras de menor risco, né? Então tem sido frequente a formação de núcleos de pessoas relativamente restrito, que a gente brinca, são as bolhas, né, que você faz com um amigo mais próximo, com um parente, e que você começa a conviver com essas pessoas de uma forma, vamos dizer, que ninguém mais suporta também esse isolamento social que a gente foi submetido. Então, isso é natural no momento em que a gente começa a vivenciar uma melhora da atividade do vírus. Mas um evento grande, com muitas pessoas, num ambiente fechado, com essas características, infelizmente, na minha opinião, representa sim um risco. É um caldo de cultura, vamos dizer assim. É um risco, sem dúvida alguma. Não é só cultura enológica, mas com
Com relação Exato. à testagem, né? O pessoal me pergunta, mas e se eu aparecer com o meu exame, eu só quero fazer a aula presencial, aparecer com o meu exame negativo? Isso não quer dizer muita coisa, né? Por falar nisso, a gente podia comentar os exames que estão Os mais. exames diagnósticos, eu acho que esse é um ponto importante, né? Então, isso tem gerado muita confusão, inclusive entre alguns médicos, tudo, né? Como fazer o diagnóstico. Então, a gente tem os testes chamados virológicos, vamos dizer assim, que são os testes que são feitos com amostras respiratórias, né? Aquele que você enfia lá o suavezinho no nariz, né? E colhe uma amostra respiratória e vai fazer o tal do PCR, né? Reação em cadeia de polimerase, que vai identificar RNA do vírus, tá? O material nucleico do vírus. Então, o primeiro ponto importante, você ter um PCR positivo, em absoluto, significa que isso necessariamente se traduza por você ser um indivíduo que está infectando os seus pares. E isso normalmente é interpretado dessa forma. Por quê? A gente sabe que o PCR, ele analisa fragmentos virais. Então, mesmo no indivíduo que já não tem vírus viável para transmissão, ele ainda pode ter esse exame positivo. Então, esse é um exame que traduz, vamos dizer, a infecção aguda, em princípio é esse o exame utilizado para o diagnóstico. Não devemos nos valer das provas sorológicas para o diagnóstico de infecção. As provas sorológicas se prestam a outras finalidades, a gente tem que usar exatamente esses testes que a gente chama de virológicos. Já chegou ao Brasil os testes rápidos respiratórios, não estou falando do ponta de dedo, teste rápido respiratório, que você vai colher uma amostra do trato respiratório e coloca lá numa fitinha e fica pronto na hora o exame, em 10 minutos. Não é por biologia molecular, a maioria deles, tem alguns de biologia molecular, mas a maioria não é biologia molecular, então eles perdem um pouco na sensibilidade, ou seja, na capacidade de detectar o indivíduo infectado, mas oferecem o ganho, que é a possibilidade de um resultado imediato, né? Seja à beira do leito, no teu consultório, ou em qualquer lugar, e isso em 15, 20 minutos o exame está pronto. Tem também testes rápidos moleculares, esses são espetaculares, porque eles têm a sensibilidade do PCR e têm a presteza, a rapidez dos testes antigênicos, ou seja, ficam prontos em 15, 20 minutos, são espetaculares. Começam a chegar ao Brasil agora esses testes também. E tem os testes sorológicos, sorologia, mede anticorpo. Anticorpo, primeiro, demora mais ou menos 15 dias para que você tenha anticorpos detectáveis nos exames de sangue. Então, se você pegou a doença e você está doente agora, não adianta fazer sorologia, porque um resultado negativo não descarta que você esteja infectado. Vai demorar 15 dias para que o exame tenha uma boa sensibilidade para a detecção de anticorpos. Os primeiros que aparecem são aqueles chamados IgM ou IgA, e depois vem os anticorpos da classe IgG, que são aqueles que, em princípio, vão continuar positivos por muito tempo, a gente não sabe ainda por quanto tempo. Mas essas provas sorológicas são muito mais para efeito de estudo de soroprevalência ou para saber se você teve contato prévio com o vírus ou não, e não são recomendadas para diagnóstico de infecção ativa. O diagnóstico da infecção ativa deve ser feito com o PCR. Lembrando, Luiz Felipe, que você transmite o vírus, uma vez que você tenha adquirido essa infecção, 1 a 2 dias antes do início dos sintomas. Então, o vírus tem um período de incubação médio, a maioria das vezes de 5 a 7 dias, a gente tem visto isso na prática. Eu entrei em contato hoje com o vírus, caso eu desenvolva sintomas, eu vou começar esses sintomas mais ou menos daqui uma semana, e uns 2 dias antes do início dos sintomas, ou seja, quando eu estou absolutamente assintomático, eu já começo a transmitir o vírus a meus contatos. E vou persistir transmitindo esse vírus depois do início dos sintomas por algum tempo, alguns dias, e isso é variável de acordo com a gravidade dos casos.
E isso torna muito desafiador você controlar, porque a hora que você descobre que você está doente, você já estava transmitindo o vírus um dia, 2 dias antes. Então, aí você participou do curso de vinho e falou assim, não, eu tô super bem, não sei o quê. Aí depois de uma semana, Exato. aí é aquela história que a gente está No dia cansado de seguinte, você ouvir. começa com tosse e você já estava transmitindo o vírus para todo Aí mundo o no dia colega fala, anterior. pessoal, liga lá, põe no grupo lá do WhatsApp. Vocês sabem quem ficou doente? O que estava com a gente no grupo. Isso a gente ouve direto. É E isso aí aí. vai todo mundo ficar doente, que é como o vírus E, chegou no Brasil. e tem os casos que ficam assintomáticos, mesmo infectados, nem mesmo sintomas vão ter, mas que eles também contribuem na transmissão do vírus. Parece que os estudos sugerem que os indivíduos que são assintomáticos, independente da carga do vírus que está nas vias aéreas, eles têm menos mecanismos de transmissão que aqueles que têm sintomas, Luiz Felipe. E fica fácil imaginar por quê. O indivíduo que tem sintoma, ele tosse, ele espirra, ele tem coriza, ele vomita, ele tem uma respiração intensa, e isso obviamente vai facilitar a transmissão do vírus em comparação com o indivíduo que passa pela doença de forma totalmente assintomática e, portanto, tem provavelmente menos mecanismos que induzem a transmissão. E o negocinho, o pessoal sempre me fala assim, Felipe, não, mas eu estou entrando no lugar ali, estão medindo a minha temperatura. Oi aqui, oi aqui, oi aqui. No pulso, né? No pulso, assim. Aí, outro dia eu cheguei no hospital, falei assim, diz uma coisa, no hospital não, no clube, eu falei, quantos você pegou com isso daqui? Zero. Zero, eu sabia que você ia dizer isso, zero. Zero. Bom, essa na minha opinião, isso é só uma opinião minha. Eu acho uma das estratégias menos efetivas que foram implementadas, essa medição de temperatura. É difícil você flagrar o indivíduo na hora da febre, por todos esses mecanismos que eu te expliquei, mesmo o cara que está com febre sintomático, ele estava com febre de manhã, a hora que ele chega no lugar ele não está mais. Então, ajuda, mas eu acho isso do ponto de vista de eficácia uma estratégia pouco eficiente. Na minha opinião, para locais, não públicos, mas, por exemplo, uma escola que estão agora retornando, eu acho muito mais efetivo a triagem de sintomas, perguntar, tem alguém doente em casa, você está com sintoma X, Y, Z, etc. Isso me parece muito mais efetivo como forma de triar do que essa aferição da temperatura. Então, quer dizer assim, eu estou numa sala de aula, a gente não está fazendo isso, mas não adianta o professor. Aliás, quanto que a pessoa consegue jogar para frente, Moco? Assim, você tossindo ou você falando Quantos alto, metros? quantos metros você. Ah, Isso é relativo. isso é relativo, né? A gente não tem muita clareza em relação a isso. Os estudos sugerem essa história de 1 a 2 metros, mas isso é para as gotículas respiratórias, né? Quando eu falo do aerossol, que é algo possível e que já é reconhecido, inclusive pelo CDC, pela Organização Mundial da Saúde, aí muda esse cenário, entendeu? Por isso que Ou é seja, importante o uso das eu tô lá, máscaras, sempre. professor, tô achando que eu tô bem, mas eu tirei a minha máscara para falar para o pessoal lá, os meus alunos, eu tô lá falando. Mas se eu estou no mecanismo de aerossol, eu estou no lugar, eu estou imaginando um lugar fechado, com 10, 12, 15 alunos, fechados, ouvindo, Ah, cuspindo vinho, e o meu aerossol ali. E é isso depois eu aí. falo, todo mundo junto aí para tirar uma foto. Independente do aerossol, a própria gotícula, né, ela já vai funcionar como uma forma de transmissão. Quando você está numa mesa de jantar, num local como esse, que é inexorável que você vá se aproximar de alguém em algum momento, né? Eu imagino quando porque a gente tem o negócio específico, cada um tem para cuspir, né? Mas na hora que você cospe, mesmo sem ser Você o está soltando o vírus coronavírus, no ambiente, sem dúvida. qualquer vírus você está soltando no ambiente. Não é só o Sem dúvida, corona. Então, sem assim, tem dúvida. muita gente que acha nojento e realmente. Nós temos uma passagem interessante, nós estávamos com um casal de amigos lá perto de onde você iria estar, que você me contou que iria estar no Crasto, né? No Douro. Nós estávamos no Douro Verdade. fazendo uma degustação, assim, isso faz 5 anos. E o dos filhos dele falou assim, o que tem nesse balde grande aqui que todo mundo cospe no copo e joga aqui dentro? A saliva de todo mundo. Aí ele virou assim o balde na mesa e a mesa ficou lotada de vírus, de saliva, ficou. Mas é Vírus e muito. outros agentes aí, né? Se tiver alguém com
becar ali, vai soltar também. Ó, alguém perguntou já coisa aqui, ó. Marco, boa noite. Paciente com segundo PCR positivo. Ó, do segundo, mesmo depois de 2 meses, hoje Então, assintomático. Como liberar é, esse paciente para qualquer então, procedimento? você fica órfão do resultado do PCR quando você solicita o PCR como forma de orientar o retorno do indivíduo às suas atividades. Por isso que hoje CDC, Organização Mundial da Saúde, Anvisa, tem um documento muito bem escrito pelo grupo aqui, não sugere mais a necessidade de que você faça um PCR para orientar o retorno do indivíduo às suas atividades, uma vez que ele tenha tido doença. Então, para casos leves, moderados, que não necessitaram de hospitalização, que foram acompanhados em casa, como é a maioria, hoje admite-se que se você tiver 10 dias do início dos sintomas, desde que você já esteja melhor, sem febre e com melhora da sintomatologia, você pode retornar às suas atividades sem necessidade da coleta do PCR. Para os casos mais sintomáticos, que foram hospitalizados, etc., continua valendo a sugestão de que você aguarde 14 dias do início dos sintomas e possa retornar às suas atividades, claro, desde que você esteja sem febre e tenha melhorado dos sintomas. Por quê? Porque esse caso que essa colega mandou a pergunta é o típico que eu exemplifiquei há pouco. É provavelmente detecção por PCR de partículas virais de um indivíduo que já não está transmitindo o vírus, mas que você fica ainda detectando por PCR. Então, a gente tem que saber utilizar as provas, porque se você pede o PCR e vem positivo, aí você fica órfão do resultado. Você vai ter dificuldade em liberar esse indivíduo enquanto ele não negativar o tal do PCR. Por isso que a nossa orientação é que o PCR seja utilizado para diagnóstico da infecção, e não como forma, vamos dizer, de monitorar o retorno do indivíduo às suas atividades. Viu, gente? Por isso que o trabalho médico é muito valoroso. Não é o ultrassom que dá o diagnóstico de apendicite, é o médico, porque muitas vezes a gente vê a criançada com apendicite pelo ultrassom, você vai apalpar, a criança não tem absolutamente nada. Isso você já viu um monte como pediatra. Aí você fala para a mãe, olha, eu não vou operar o pedaço de papel não, vou operar o seu filho. Então a gente tem que aliar uma coisa junto com a outra. Você tem que pensar muito bem antes de usar os exames. Uma pergunta aqui, Moco, assim, nessa gotícula cuspida, o vírus fica ativo ali dentro? Potencialmente fica ativo? Olha, vamos dizer, o vírus, ele não vai se replicar em locais como objetos, etc. Ele não tem capacidade de replicação, ele precisa ser cultivado em células para isso. Mas ele pode permanecer viável. Então já há estudos que demonstram que o vírus pode permanecer viável em objetos, em locais, etc. Permanecer viável não significa que ele necessariamente tenha, vamos dizer, um mecanismo importante de transmissão. Por isso que eu citei que eu acho que é muito mais relevante o mecanismo da gotícula do que a contaminação por objetos. Então, se você se atentar a não levar a mão ao rosto quando você passou por locais e pegou em maçaneta, pegou num local como esse que você citou, a chance de você se infectar não existe, entendeu? Você tem que ficar atento a isso, com a história de passar a mão no olho, na boca, etc. Então, assim que você puder, você lava a tua mão, uma lavagem simples da mão já inativa o vírus. Então, pelo que eu interpreto, assim, não adianta nada eu pegar assim uma lista eu vou pegar aqui minha lista de 12 alunos, 15 alunos, ó, vou colher PCR para todo mundo, gente, 3 dias antes de começar o curso de vinho, e todo mundo pode entrar que não vai acontecer Não adianta, nada com ninguém. não adianta fazer isso, eu não sugiro isso porque você colhe um PCR de um aluno teu 3 dias antes, vem negativo, mas no dia seguinte ele começa, vamos dizer, a ter uma carga viral já detectável, ele vai participar da tua atividade e ele vai, entre aspas, ser interpretado como indivíduo negativo. Lembrar que o PCR não é 100% sensível, os estudos sugerem que ele tem uma 70% de sensibilidade, ou seja, de cada 10 indivíduos infectados, em 3 ele vai falhar na detecção desses casos. Então, infelizmente, não tem um mecanismo que nos isente de risco. Você diminui a chance
se tiver esse teste rápido que eu falei, que dá para você fazer na hora, se você puder fazer nos indivíduos, você diminui muito a chance de ter um cara infectado lá, porque você vai fazer na hora o exame. Mas isso é caro, não é execuível na prática e não é 100% seguro. Só o preço do teste já vai pagar o curso aí, já. Seguramente. 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 Uma coisa que que o pessoal sempre pergunta, né, com relação aos testes também, é assim, vamos supor, eu fiquei doente, né? Você falou, são 14 dias, mas tem gente que você falou, não fica doente, fica transmitindo. Essas pessoas podem participar de um curso como É o esse. assintomático, né? O cara que É uma pessoa infectou-se, mas não apresentou sintomas. Muito comum em jovens e em crianças. Exatamente, era esse ponto. As crianças são. A gente descobriu que elas são vetores de transmissão muito importantes. E estão perguntando aqui, e o ambiente de ar-condicionado numa sala fechada aumenta o risco? Não, então, antes de falar do ar-condicionado, acho que esse é um ponto importante. As crianças não foram ainda identificadas como vetores de transmissão importantes. Elas são potencialmente associadas à transmissão, elas podem sim transmitir, mas elas ainda não foram identificadas como importantes vetores de transmissão, como são para o vírus influenza, por exemplo. Então, todo mundo pode transmitir, crianças inclusive, mas à luz das evidências atuais, não têm sido as crianças as principais responsáveis pela transmissão do vírus na comunidade, têm sido os adultos jovens, tá? Então isso é muito importante que fique claro. Entre as crianças, os quadros são, na grande maioria, assintomáticos. Há casos graves em crianças? Eu já tratei de várias crianças com casos graves, mas é a exceção absoluta, Luiz Felipe. Se a gente olhar nos Estados Unidos, que tem dados bem precisos epidemiológicos, o número de mortes por Covid-19 em crianças e adolescentes abaixo de 21 anos, que representam 1/4 da população americana, então teoricamente eles responderiam por 1/4 das mortes, se fosse igual o risco, este grupo representa 0,1% das mortes por Covid, ou seja, para cada morte abaixo de 21 anos, você tem 1.000 mortes acima de 21 anos. Então, é absolutamente desproporcional o impacto deste vírus na população pediátrica. Há casos graves, há hospitalizações e, eventualmente, há mortes, mas elas são a exceção e não a regra. O vírus influenza, por exemplo, se eu pegar 100 crianças com vírus influenza e 100 crianças com Covid-19, eu garanto para você que eu vou ter muito mais encrenca nessas 100 crianças com influenza. Perfeito. E essa questão, o ambiente de ar-condicionado numa sala fechada aumenta o risco? Aumenta o risco. Então, o ar-condicionado que recircula o ar, ele evidentemente vai aumentar o risco num ambiente fechado. Então, a sugestão, se houver necessidade de uso do ar-condicionado, é que você use o ar-condicionado, na medida do possível, com o ambiente ventilando, né, aberto, e, idealmente, aqueles ares condicionados que não reutilizam o ar, né, que pegam o ar de fora do ambiente. Isso também diminui o risco. O pessoal está perguntando, o Carlos Mazon perguntou, por que o sistema imunológico é mais vigoroso, é jovem, não se sabe por que a Carlos, essa eu até escrevi um editorial para o Jornal de Pediatria, né? E o título que eu dei para o meu editorial foi As Características Intrigantes da Covid-19 em Pediatria. Essa é uma das características mais intrigantes. Por que as crianças têm essas formas mais leves que os adultos? Há várias teorias, né? Alguns colocam as características da resposta imune na criança, alguns colocam a concomitância com outros vírus respiratórios, que talvez atenuem a gravidade. A que mais me parece sedutora para justificar essa menor gravidade em crianças, eu entendo ser a expressão dos receptores desse vírus. Então, esse vírus, Luiz, para entrar no nosso organismo, ele necessita de um receptor, que é a enzima conversora de angiotensina 2, a ECA2, que está expresso em diversos tecidos, pulmão, trato gastrointestinal, enfim, diversos órgãos e sistemas. Como a chave e a fechadura.
né? O vírus precisa, vamos dizer, da chave para entrar no nosso organismo, que é esse receptor. E esse receptor é expresso de forma muito mais tímida nas crianças do que nos adultos. Então, talvez essa seja a chave da menor gravidade em crianças. E ainda assim com a síndrome inflamatória, que é muito importante nas crianças. A síndrome inflamatória é algo que nós identificamos não na Ásia, foi identificado na Europa e depois aqui entre nós. A gente construiu um documento junto com o Ministério da Saúde, né, desde os primeiros casos que foram identificados aqui, tornamos essa síndrome de notificação, né, para o Ministério da Saúde. O último contato que eu tive com o Ministério colocava que nós já identificamos no Brasil quase 400 crianças com essa síndrome inflamatória multissistêmica. São casos mais graves, que acabam indo para a unidade de terapia intensiva, alguns com choque, vários órgãos acometidos, mas são casos tratáveis, né? São casos que não coincidem com a infecção. É muito interessante isso. Eles ocorrem semanas após a criança ter sido infectada. Você já não acha o vírus, o PCR é negativo e a sorologia já está positiva, mostrando que provavelmente esses casos são consequências da resposta imune desbalanceada, desregulada que algumas crianças apresentam e que acabam formando anticorpos que vão, ao invés de nos ajudar, contribuir para a agressão e para a ocorrência dessa síndrome. A gente tratou várias crianças, tanto na Santa Casa como no hospital privado que eu trabalho. A gente já tem um número razoável de casos tratados. Até o momento, nós não perdemos nenhuma criança, todas as crianças a gente conseguiu tratar. É uma síndrome tratável, há casos que acabam evoluindo para óbito, mas a literatura sugere que entre os casos de síndrome inflamatória sistêmica no mundo, a letalidade tem sido entre 1% e 2%. Então, ela é baixa, ela é uma doença rara e que tem uma letalidade baixa. Tratamos com medicamentos de imunomodulação, corticosteroides, imunoglobulina, fatores anticoagulação, etc. E quando o tratamento é oportuno, tem sido exitoso o tratamento, a gente tem tido ótimos resultados. O que eu queria complementar, já que nós estamos falando de vinho também, né? Você dá uma pausa para você degustar o seu também. Delicioso, hein? Gostoso, hein? Bem gostoso. Muito nesse bom. dia quente aqui. Muito bom. Muitas pessoas estão retornando baseado, por exemplo, a W7 de Londres, a nossa escola mãe, que é a sede em Londres, voltou com cursos presenciais. Mas o que eu sempre falo é que a Europa vive momentos distintos do Brasil. Agora, então, provavelmente, eles vão fechar. Agora eles vão fechar. Eu estou apostando que vai começar e vai fechar, porque eles vão perceber exatamente isso que nós estamos Uma ou outra coisa aqui. você vai ter que negociar, entendeu? Não vai fechar tudo, mas uma ou outra coisa, e esse é um tipo que não é essencial. De uma atividade, né? exatamente. Ou é essencial. Bastante gente que está aqui na live, né? Para mim é essencial tomar meu vinho. Então, um monte de gente aqui é muito essencial. Falando nisso, Moco, nós vamos degustar junto. Então, nós vamos fazer uma prova de degustação do curso que a gente tem do nível básico, que você vai me ajudar a destrinchar sobre esse vinho aqui. Agora você me pegou, hein? Agora você vai me ajudar. Primeira Eu não coisa, sou bom nisso, hein? Nós vamos fazer uma técnica assim, que é muito... Por isso que a W7 é tão especial nesse sentido. Ela ajuda a gente a compreender os vinhos de uma forma muito inteligente e a gente pode fazer isso à distância com essa segurança. Por exemplo, a gente tem que avaliar 3 coisas. É a cor, os aromas e o paladar. É isso. A parte que a gente vai usar essa sensação visual, olfativa e sensorial. O vinho, o pessoal está perguntando qual é o vinho. Carlos, é um Côte de Provence da importadora Belle Cave, tem também na Portuscali. E a gente está tomando um Côte de Provence, é um vinho rosé. E a gente sempre fala, Marco, que a gente tem as cores aqui. Então eu queria saber, assim, você mesmo disse, eu não entendo nada de vinho, mas você vai me dizer que cor você acha que tem esse vinho.
A gente sabe que é um vinho rosé. Mas essa cor, você acha que é rosa? Ela não é rosa. Não, não é rosa, seguramente não é rosa, é dourada, né? Isso, meio um alaranjado, não é isso? Alaranjado, exato. É isso mesmo, é perfeito. Existe essa descrição que a gente fala de orange, que os ingleses colocam essa tonalidade nisso daqui. Então, pronto, já matou uma marca para você, já ganhou 30% da resposta. Olha. E no nariz? A gente vai dividir esse nariz em 3 grupos grandes: flores, frutas, você sentir se tem alguma madeira, alguma outra coisa assim. Você acha que tem algum aroma que você lembre alguma coisa que você consome? Você está segurando a taça do jeito correto, ou por aqui, ou pelo pé, como todo mundo. Para não Para ver a esquentar, cor, né? pessoal, a gente inclina assim 45 graus contra um fundo branco, vocês podem ver a cor e podem ver a intensidade dela, se ela é pálida, se ela é média, se ela é intensa. Isso vocês vão ter que aprender no curso com a gente vai falar mais. Mas o aroma, o que você achou? Você acha que tem um toque de fruta, assim, alguma Achei coisa? frutado, sim. Bem Eu achei frutado, frutado, assim. bem frutado. Alguma fruta que você identificou, assim, chutando alguma coisa, assim, bem por cima? Alguma Não saberia fruta? dizer. Então, assim, eu vou te dar umas dicas, assim. É uma fruta vermelha, uma fruta branca, tá mais para um morango, mais para um pêssego, ou mais para as duas coisas meio Acho que mais para um misturadas. pêssego, né? Puxa, tá na descrição, eu acabei de ver a ficha técnica do produtor, que ele fala peach. Ah, isso aí. Você já ganhou 60, já passou. Com 55% você já passa. Então, você já passou Você me com dando uma 60%. garrafinha dessa toda semana, não precisa mais nada, pô. Com 60% você já passou. Agora vamos ver se você vai fazer com mérito e distinção. Realmente tem um aroma de pêssego, ele tem uns toques cítricos e ele Ah, tem uma coisa que é maravilhoso. Ah, interessante nesses vinhos da Provence. Você já esteve na França, Marco, na Provence? algumas vezes. Lavanda e o que tem que eles usam muito na culinária é aquele bouquet garni. Tem um toquezinho. Se você fizer uma boa aspirada assim de aroma, você vai sentir um bouquet garni. Um bouquet garni é uma coisa assim bem, bem presente nesses vinhos. Esse toque de parece um tempero, um tomilho, uma sálvia, uma coisa assim bem, bem discreta, uma notinha bem interessante. E na boca, a gente vai analisar se ele é seco, se ele tem uma acidez boa, se ele tem um corpo bom, se você acha que tem muito álcool que dá aquela sensação de calor. O que você achou? Ah, eu não achei ele muito forte, achei ele um vinho, como eu disse, bem frutado, acho que um vinho agradável de tomar, desce Desce. gostoso, né? Se você coloca na boca, você sente a sua papila gustativa produzir saliva. Exatamente, Isso é, exatamente. isso é acidez. Isso é alta acidez. Esse é um vinho 2017, os vinhos da Provence a gente tem que tomar os mais novos possíveis. Quanto mais os rosés da Provence, quanto mais novo você conseguir degustar, é melhor. Que no Brasil Não, não até me parece chegar. muito alcoólico o vinho, não sei qual que é o teor dele, mas não me Então, parece muito alcoólico. o teor alcoólico dele, deixa eu pegar, é 13,5%. Eu ia confirmar aqui. E por que ele não parece muito alcoólico? Porque ele está equilibrado. O corpo dele, com a acidez, se vocês têm um vinho que tem baixa acidez, esse álcool ia destoar muito. Se você tem pouca fruta, ele não ia equilibrar com esse álcool. Então a gente tem um vinho que a gente chama de balanceado aqui. Essa alta acidez produzindo saliva, que nem a Linda acabou de confirmar aqui, é isso mesmo. Então, você falou que o vinho é laranja, você falou que o vinho tem aroma de pêssego, você falou que ele tem acidez, ele tem um corpo bom e não te pareceu muito alcoólico. Você passou com mérito ou distinção no nível 1. Você é meu Certo, amigo, Kelly? A você é meu Kelly, que é amigo. a Kelly, diretora da escola, está aqui, ela pode falar também. Então, ela vai gabaritar também se o Marco Aurélio tá com nota 10 aqui. O que você acha, Kelly? Marco, é muito interessante. Não sei se você pegou o espírito. A gente faz isso no curso, só que você
como você tem 20 vinhos para provar, é obviamente que ninguém... quer dizer, um ou outro, eu vou confessar, né? Que quando tá uma coisa assim que você não consegue, no finalzinho do curso você fala, esse eu vou cuspir para trás, né? Então eu vou dar aquela Claro. cuspidinha para trás, porque esse tá muito bom quando a gente fala de algum vinho muito especial. Então, o que a gente... Mas a ideia de não engolir é só para você não ficar bêbado, é isso? Não, porque se você tomar todos, no final você não vai conseguir avaliar o último. Depende da tua resistência ao álcool. Mas a gente também não quer criar uma população. Não, claro, claro. Então, claro. aliás, é uma coisa muito importante, a gente já teve outras lives, inclusive com cardiologista colega, para falar sobre isso, que a gente, como médico, a gente estimula uma vida saudável. A vida saudável inclui uma taça de vinho, com convívio com as pessoas, atividade física, dieta saudável. Ninguém está estimulando, dizendo que o álcool, o tanino, você tem que tomar todo, você tem que beber todo dia para ficar bem de saúde. Não é isso. Isso aqui é um conjunto que você tem que estar em harmonia. E se você está em harmonia, o seu corpo tem mais probabilidade de desenvolver uma, digamos assim, eu vou falar num termo bem leigo, uma imunidade, você vai estar mais apto a, se por acaso, porventura, por uma infelicidade, você tiver um coronavírus, você também vai estar mais apto a lidar com esta enfermidade. Esperamos. Só Né, lembrando que uma das características mais curiosas, né, da infecção por esse novo coronavírus é a anosmia e a ageusia, que é a perda do olfato e a perda do paladar, que são manifestações frequentemente observadas, principalmente em jovens, e que têm funcionado até como um valor preditivo positivo para o diagnóstico. Então, indivíduos que apresentam anosmia e ageusia, que é perda, respectivamente, do olfato e do paladar, são situações que, caso você apresente esses sintomas nesse momento, a chance de que você esteja com Covid-19 é muito alta. Então, todo mundo que está ouvindo a live que gosta de vinho, se vocês começarem a não sentir os aromas, vai todo mundo fazer exame. Exato, exatamente. Às vezes é o único sintoma, e em jovens tem sido visto isso, e dura às vezes semanas, meses. Alguns indivíduos demoram para recuperar o olfato e o paladar. A gente tem muitas questões aqui técnicas que não dá tempo da gente responder, gente, porque eu sei que o Marco tem o tempo dele. Ele deu o tempo dele muito gentilmente aqui, cedeu para a escola. Uma alegria. Nós gostamos muito de poder contar com você aqui. Gostaríamos de contar com você futuramente como nosso aluno lá na... Com maior alegria, vamos sim. Vamos sim. E aí a gente compartilhar mais taças. Queria compartilhar também e agradecer a várias entidades como a ProWine, várias feiras do mundo suspenderam as suas feiras por conta da Covid. Isso acabou criando um prejuízo, mas acabou sendo de bom tom, porque as pessoas perceberam que essa aglomeração realmente não favorece nada nesse momento. Como a gente pôde agora se divertir, descobrir sobre um vinho, a gente pode fazer isso online pela The Wine School. Então eu convido a todos que estão vendo, que não conhecem ainda os cursos, entra lá no site, entra no Instagram, conhece os nossos cursos. A gente quer muito voltar, mas nesse momento a gente acha que não é o ideal. Assim que a gente tiver uma bandeira verde do Ministério, que a gente tiver com segurança para voltar aos cursos, nós vamos fazer isso somente quando tiver com muita segurança. Então, Marco, eu gostaria de deixar você com as considerações finais e te agradecer mais uma vez. Não, eu que agradeço, sempre uma alegria estar com vocês, e amantes de vinho, em princípio, são boas pessoas, mesmo sem conhecê-los. Então, tenho certeza aí que estive em ótima companhia. Muito obrigado pelo convite, sempre uma alegria. Quando eu tiver aí mais adiantado as fases da vacina, a gente volta para fazer uma live sobre vacinas, que eu acho que é um tema bastante interessante para a gente conversar. Isso daí também. Daqui a pouco já estão chegando. Depois isso aí tem uma live só de vacina. Isso aí. Então tá bom. Obrigado, gente. Encontro vocês lá, nível 1 e nível 2 online. Tchau, Marco. Muito obrigado e boa noite, viu? Beijo grande. Aí. Beijo grande. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.